Leite de origem animal, alimento saudável, alimento básico ou risco subestimado? O que realmente acontece no seu corpo quando você consome leite ou laticínios? A resposta pode te surpreender bastante. O leite ainda é considerado um alimento básico, mas na verdade ele é um forte sinal biológico para o crescimento, e é exatamente aí que está o problema. Porque o que faz todo sentido no corpo de um bebê pode causar verdadeiros problemas no corpo de um adulto. O leite foi feito para o crescimento, mas não para nós, adultos. Quando um bezerro nasce, ele precisa ganhar muito peso em poucas semanas. E é exatamente esse leite animal que fornece a proteína altamente concentrada, peptídeos bioativos, hormônios e o fator de crescimento IGF-1. O nome completo é fator de crescimento semelhante à insulina 1. O bezerro cresce exatamente como a natureza planejou e também muito mais rápido do que um bebê humano, e só por isso já é preciso ter cuidado. Porque a composição do leite de vaca é completamente diferente da do leite materno. Mas o que acontece quando nós, adultos, consumimos regularmente leite, laticínios ou até mesmo queijo? Estamos constantemente enviando um sinal ao nosso corpo, e esse sinal é: cresça. Mas na idade adulta, crescer não significa mais ficar mais alto, e sim que as células se dividem. E infelizmente também células que não queremos ver crescer, células de gordura, células inflamatórias e às vezes até mesmo células cancerígenas. Células inesperadas, ou seja, células cancerosas. E agora, voltando ao IGF-1, esse é, na verdade, o interruptor turbo-secreto do corpo, que por um lado é uma molécula super fascinante, mas ao mesmo tempo também representa um risco. No próprio leite há apenas uma pequena quantidade disso e ainda menos no leite pasteurizado ou nos produtos feitos a partir dele. Mas a combinação dos nutrientes do leite animal ativa a produção do nosso próprio IGF-1, ou seja, a produção de IGF-1 pelo nosso próprio corpo. E aí está o perigo, porque isso estimula a divisão celular e inibe a morte celular programada. Então, quando as células não estão mais saudáveis, elas morrem. Isso é chamado de apoptose, e isso é inibido pelo IGF-1. Ao mesmo tempo, estimula o crescimento. Novamente, isso faz sentido para crianças e adolescentes, mas para nós adultos é questionável. E estudos mostram claramente um nível permanentemente elevado de IGF-1 no nosso corpo adulto está relacionado a um risco aumentado de câncer de próstata, câncer de mama e câncer de intestino. E o importante e também assustador nisso é que basta o consumo diário de cerca de 200 ml de leite para aumentar de forma mensurável o nível de IGF-1 no sangue. E o queijo tem um efeito ainda mais intenso, especialmente o queijo duro. Ele contém quantidades extremamente altas de leucina, que é um tipo específico de aminoácido que ativa ainda mais o mTOR. E o mTOR também é um sinal de crescimento, ou seja, estimula ainda mais os processos de crescimento no corpo. O leite em pó, que está presente em muitos produtos industrializados, ainda aparece em todos esses alimentos. Crescimento não significa automaticamente saúde, e isso precisamos saber. Muitas vezes associamos crescimento a algo positivo, mas a divisão celular constante sem controle é um problema, ou pode se tornar um problema. IGF-1 impede aquilo que nosso corpo realmente precisa. Ou seja, a autorregulação e a redução direcionada das células, e promove aquilo que não precisamos. Formação excessiva de células de gordura, tendência à resistência à insulina, processos inflamatórios e também a sobrevivência de células anormais. E quanto à suposta proteção contra o câncer de intestino? Agora eu ouço você dizendo, por exemplo, mas eu ouvi dizer que o leite me protege contra o câncer de intestino. Sim, esse é um aspecto super interessante, porque estudos realmente mostram o cálcio que está presente no leite pode se ligar aos ácidos biliares no intestino e assim neutralizar substâncias potencialmente cancerígenas. Produtos lácteos fermentados, como iogurte ou queijo quark, também têm um leve efeito anti-inflamatório. Mas isso só acontece em pessoas com uma mucosa intestinal saudável, e é exatamente aí que está o ponto crucial. E se a sua barreira intestinal já estiver enfraquecida?
Talvez por falta de fibras, por medicamentos, por alimentos industrializados ou por antibióticos. Então, o IGF-1 não é uma proteção, mas sim um potencial, um acelerador do problema. Porque com a mucosa intestinal já danificada, o IGF-1 estimula a divisão celular descontrolada. E isso pode, no pior dos casos, favorecer o surgimento ou a progressão do câncer de intestino. Ou seja, não é o leite que protege, mas sim um intestino saudável que protege. Quais laticínios são especialmente problemáticos? Quando falamos sobre os maiores ativadores do IGF-1, são os queijos duros, especialmente os queijos duros maturados e o leite em pó concentrado. Em barras, em lanches, em pratos prontos, em leite integral, mesmo em quantidades moderadas, também o soro de leite. E o soro de leite, como se sabe, está presente nos shakes de proteína do soro do leite. O efeito sobre o nível de IGF-1 é cientificamente comprovado, e isso não afeta apenas atletas de alto rendimento, mas todos nós. E porque eu, como médica, digo claramente que laticínios não são adequados para adultos. Estou convencida de que a natureza determinou que mamíferos adultos não bebam leite, e muito menos de outra espécie. E o que fazemos? Bebemos leite, comemos iogurte, manteiga, queijo, leite em pó, quark. Diariamente, muitas vezes, várias vezes ao dia. E a cada consumo desencadeamos uma reação hormonal que influencia todo o nosso equilíbrio biológico. Estamos constantemente estimulando sinais de crescimento e acabamos desregulando o nosso equilíbrio hormonal. E ainda aumentamos nosso risco para muitas doenças crônicas, desde acne e diabetes até câncer. E isso mesmo que não precisemos de laticínios para a nossa saúde. Você pode obter cálcio através da couve, brócolis, gergelim e amêndoas. E as proteínas você consegue através de leguminosas, nozes e sementes, e tudo isso sem o estresse do IGF-1. Minha conclusão para você: se você realmente quer entender como manter seu corpo saudável, então não olhe para o que sempre fizemos até agora. Mas também se pergunte, o que realmente faz sentido biologicamente? O que é lógico e o que é adequado à nossa espécie? E o que realmente combina com o meu corpo e com aquilo que eu quero preservar? Para mim, a resposta é bem clara. Laticínios não fazem parte da alimentação de um adulto, não por motivos dogmáticos, mas porque a ciência nos mostra o que eles podem causar em nós a longo prazo. Qual é a sua opinião sobre laticínios? E quanto leite você consome por dia? E claro, seria incrivelmente importante compartilhar este vídeo. Tenho certeza de que muitas pessoas ficarão felizes em receber essa informação.